Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui na Escola Jesus Cristo para mais uma reunião de domingo. E para preparar nossos pensamentos para a prece, eu vou ler do livro Fonte Viva a mensagem 43, Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo a Tito 2:8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda, ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça renovado, nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nosso sentimento e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. E sim, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos essa hora feliz em que paramos nosso dia para meditar nas coisas santas que o teu divino amor nos veio trazer. Que a sua luz se faça em nós nesse instante, para que tenhamos nessa hora a linguagem irrepreensível, como nos aconselha Paulo. Que o seu amor infinito nos envolva na sua misericórdia. Que a nossa casa, Senhor, prossiga
abençoada por ti, espalhando esse amor e difundindo a doutrina santa que nos enviastes através de Allan Kardec. Que sua bênção esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Bem, a linguagem é o tema que nós escolhemos hoje. No livro Vozes do Grande Além, há uma página, na mensagem 38, de um espírito que se comunicou lá para fazer um relato da experiência dele na Terra com a palavra. E aí ele conta que era uma família de 4 pessoas, ele, o irmão, o pai e a mãe, que lutaram com dificuldades para se estabelecerem num ponto de negócios no lugar, e que ele faz uma descrição dele e do irmão. O irmão era Afrânio, e ele diz: Afrânio era a bondade, eu era a maldade oculta. Meu irmão era a brandura, eu a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta. Escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício quanto mais. E aí ele fala, na época em que esse fato aconteceu, né? É, a Frânio, não, o irmão dele era casado com Celina, uma jovem reta e generosa. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. E assim ele vai narrando a história dele e diz que, quando Marcela engravidou, ele saiu fora daquela relação e que um dia ele vê o irmão entrando na casa da Marcela. E, concomitantemente, acontece dele perder num táxi, esquecer num táxi, todo o dinheiro da firma que ele ia depositar no banco. E que o irmão ficou desesperado e ele aproveitou para envenenar os pais, dizendo que o irmão fora visto com uma moça de má reputação e que o irmão havia gastado aquele dinheiro em jogo. Ele faz a calúnia e aí o irmão, de vergonha, se mata. Em seguida, a esposa desse irmão, a cunhada dele, Celina, que estava grávida, perde o bebê em função dessas dores e também desencarna num parto prematuro e difícil, e logo a mãe dele morre, o pai dele vai atrás. Então, por essa calúnia, porque o pai dele, no dia quando ele optou pelo suicídio, o pai vai visitar a moça, Marcelo, o lugar onde ele foi visto, e que o irmão disse que era uma mulher de má vida. E a moça revela que o Afrânio teria ido lá para levar uma contribuição, porque ela estava passando muita necessidade e com uma criança no ventre. E Afrânio e o irmão do Afrânio, que era um jovem reto, havia ido lá para deixar uma contribuição em gêneros para que ela tivesse uma gravidez bem alimentada. E aí, depois dessa desgraça toda que o seu verbo invigilante, infeliz, causara, ele, sozinho na vida,
gastou o dinheiro todo da família e, ao final, ele buscou uma vida fácil e viveu torturado pelo remorso. Alcoolizava para esquecer, mas a cabeça não conseguia esquecer a desgraça toda, e diz ele que ele ouvia na mente dele: Caim, que fizeste do teu irmão? Então entrou em loucura e também morre nesse estado, né? Mas agora ele vem trazer o seu testemunho e dizendo: não sei quando poderei encontrar de novo meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. E revela brevemente: voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei entre eles sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Essa é a mensagem de Ferreira, esse Afrânio Ferreira, essa criatura que, no mau uso do verbo, causou tanta desgraça à sua família e aos seus. E aí a gente entende o refrão de O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, que diz: há palavras, que grande potência a voz. Isso é falado numa espécie de reconhecimento da força que existe na palavra e de lamento pelo nosso mau uso dela. Desde o início de nossa civilização judaico-cristã, nós fomos advertidos quanto ao uso da palavra. Na Bíblia, nós vamos encontrar em Provérbios 25, 11, uma advertência: a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Palavra correta, palavra irrepreensível, como diz Paulo de Tarso nesse texto que nós abrimos para a meditação de hoje. Mas na frente também, em Provérbios, nós vamos encontrar: no muito falar não faltará pecado, mas o que modera a sua voz é prudentíssimo. É o saber o que falar, para quem falar, como falar e quando falar. Nós usamos o verbo sem a menor cerimônia. Nós usamos o verbo como se tivesse com um machado nas nossas mãos a cortar uma árvore tenra, que ainda não está pronta para ser usada como lenha. Então, Jesus também, quando vem, nos adverte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. A boca fala do que o coração está cheio. Em Lucas 6,45. A boca fala, às vezes escapa. Às vezes nós somos traídos pelo nosso coração e nos escapa alguma palavra que, com uma reflexão maior, nós não falaríamos, mas somos invigilantes por natureza, né? Porque falamos, deixamos que o coração se expresse
pela nossa voz repentinamente, sem uma vigilância maior sobre o nosso verbo. E a gente cai em alguns erros graves por causa disso. Porque do que anda cheio o nosso coração? Jesus diz que a boca fala do que o coração anda cheio. E do que anda cheio o nosso coração? É o próprio Jesus quem nos revela e nos diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Então, temos no nosso coração todos esses crimes: homicídio, maus desígnios, adultério, prostituição, falsos testemunhos, furtos. Como as pessoas são tentadas nessa questão dos furtos, a corrupção, graça em nosso país, em todos os níveis de administração, nós vamos encontrar esses tristes ditados dos corações imaturos ainda para aquela função que exerce. E no Sermão do Monte, Jesus nos faz um outro alerta. Aquele que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, vamos ver aí que esse inferno de fogo que o Afrânio Ferreira vivenciou com o remorso, o inferno de fogo é o remorso, nos constrangindo a viver eternamente com aquela cena em nossa mente, com aquela perturbação mental do crime que nós praticamos. Nesse caso, foi um crime da calúnia. Naturalmente, ele tinha inveja do comportamento reto de seu irmão, e quase sempre, quando a gente ataca alguma pessoa, nós o fazemos por inveja. Por que foi Jesus foi crucificado e morto? O Evangelho nos diz claramente: Pilatos sabia que por inveja o entregaram. Pilatos sabia que os fariseus entregaram Jesus por inveja. E nessa inveja, que às vezes a gente, por algum setor de vida em que a gente caminha bem ou desenvolve bem algum serviço, alguma tarefa, nós somos alvos da inveja das pessoas. Então, esse irmão tinha inveja do outro. Quanto a isso, a doutrina espírita também, mais tarde, pela mediunidade de Chico Xavier, prossegue nos alertando. A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que nós pertencemos. Então, e Emmanuel continua no livro Seara dos Médiuns, mensagem 89. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. A palavra é fator indutivo, nos induz, não é, a fazer melhor. Por quê? Porque nós falamos
nós queremos e nós verbalizamos, não, eu vou fazer assim, assim e tal, e a gente se compromete com o grupo a que pertencemos quando nós verbalizamos os nossos projetos. Então, a palavra, a fala, reflete de modo invariável, não varia, é sempre assim, o grupo moral a que nós pertencemos. Quando nós falamos, nós nos mostramos, nós nos apresentamos para as pessoas, porque nós não exercemos essa vigilância, e se nós ficássemos sempre cuidadosos demais, também nosso verbo não seria tão verdadeiro, não é? Então, as pessoas de temperamento muito franco, muito sinceros, muitas vezes pecam no uso da palavra. Então, Emmanuel amplia a nossa visão de necessidade de vigilância com o nosso verbo. No livro Fonte Viva, que nós lemos agora, ele nos diz: a palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem, ou as nossas virtudes se estendem. É uma válvula que deixa escapar o que nós somos e o que nós temos. Nossas paixões explodem e nossa virtude se estende. Então, nós somos advertidos desde remotas eras quanto ao uso do verbo. A opção é nossa em relaxar com a vigilância constante que nos poderia, com o uso constante da vigilância, nós poderíamos educar a nossa palavra e reduzir as nossas dores futuras, tal qual aconteceu com esse Afrânio Ferreira. Então, nós podemos usar o verbo para alegrar, para aliviar a dor de alguém, seja distraindo o sofredor da própria dor com uma conversa interessante, com uma conversa descontraída. E nós podemos também usar o nosso verbo para esperançar, para levar esperança àquela criatura que se desiludiu de tudo na vida. Usar o verbo para esclarecer, que é o que nós fazemos aqui na tribuna da Escola Jesus Cristo, usar o verbo para curar, mas também podemos usar para amedrontar. Coisa triste, eram os adultos de antigamente que amedrontavam tanto a gente, né? Que verbo mal usado para dizer à criança que o velho passava com o saco e pegava a criancinha, passando uma imagem horrível da velhice, um desrespeito tão grande, mas muitos pais usaram o verbo para amedrontar. Nós podemos usar para entristecer as pessoas. Outros usam o verbo para ironizar. A ironia é de uma condição muito pequena vibratoriamente falando, usar o nosso verbo para ironizar o outro, para ridicularizá-lo. Às vezes, as pessoas mais inteligentes fazem isso com o menos inteligente. Usa o verbo para ironizar, para odiar. Usamos o verbo para culpar, como esse caso que nós lemos, para magoar as criaturas. Então, um verbo que
nós desenvolvemos à custa de longas e tristes experiências na vida, nós enxovalhamos essa capacidade divina que Deus nos deu. Mas a escolha é nossa, se a forma como a gente vai usar o nosso verbo. Passeando assim no Evangelho, nós vamos encontrar versículos muito importantes para nos ajudar nessa vigilância constante que o verbo nos exige. Primeiro aprendemos com Emmanuel que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Ela tece ideais de amor, coisa bonita, as declarações de amor dos jovens apaixonados, né? Tentando se entenderem para construírem um lar comum, educar seus filhos. Então, os ideais de amor é uma forma linda de usar o verbo. O verbo estimula a parte divina que há em nós, precedendo também esses movimentos, né, de usar bem o verbo. A palavra vai precedendo as nossas atitudes na vida. Então, estimula essa parte divina quando nós usamos o verbo para orar juntos, usamos o verbo para explanar uma página para as pessoas. E ele diz ainda, Emmanuel, desdobra a civilização, organiza a família. Ora, a nossa civilização foi feita de muitos falares, de muitas sentenças tristes, amargas, e também de muita pregação sublime, como, por exemplo, a falação de Sócrates, o verbo iluminado de Sócrates, de Platão e de tantos outros filósofos comprometidos com a verdade mais divina, mais sublime. Então, encontramos sempre no Evangelho advertências para o uso da palavra, contra a intriga tão comum em grupos pequenos, seja de amigos, seja de comunidade religiosa, seja familiar, nós encontramos a intriga. É um alerta muito grande nos dá Tiago, quando diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. E se julgas a lei, já não és mais observador da lei, és juiz. E nós fazemos isso. Nós julgamos a lei toda vez que nós julgamos um semelhante nosso. Porque se Deus dá a ele a oportunidade de viver, de ser como ele pode ser naquele momento, não como ele desejaria ser, com certeza, mas é como ele pode ser. Deus respeita, isso respeita em nós. Esse mau uso do verbo que nós temos feito nas nossas vidas sucessivas, porque nós não haveremos de respeitar os nossos irmãos em seus falares, em seus fazeres, em sua maneira de ser e de agir, não é? Então, quando nós fazemos isso, intrigamos, caluniamos, a atmosfera em nossa volta toda se contamina daquelas imagens que nós projetamos à medida que
falamos. Nós vamos elaborando imagens. E são essas imagens que vão nos perseguir mais tarde, como aconteceu ao Afrânio Ferreira, que não conseguia se libertar daquelas imagens, da hora que ele fez a calúnia contra o irmão, da morte da cunhada grávida, da morte da mãe, da morte do pai. As imagens é que nos perseguem e nos fazem viver nesse inferno de fogo a que Jesus se refere. Então, muitas vezes, essa imagem nos envolve de tal maneira que nós, né, ela passa a circular em nossa volta e por isso nós acabamos caindo nos mesmos erros que nós estávamos criticando nas outras pessoas. É muito interessante, eu trabalhei muito com cultura popular, com folclore, e hoje vejo meu filho Bruno trabalhando também com isso, fazendo mesa redonda no Museu do Folclore, lá no antigo prédio do Catete, no Rio, e ia comigo pesquisar a cultura do povo. Eu sou uma apaixonada pela arte popular, pela cultura popular, porque eles são muito sábios e eles expressam toda a dor da opressão que lhes martiriza nos seus trabalhos. E há um dito popular e é muito verdadeiro, por isso, por essas imagens que nós fazemos circular em nossa volta, daquilo que nós pensamos e projetamos no ar, e o ditado popular diz assim: língua fala, língua paga. Eu gosto desse ditado, porque ele é verdadeiro. O povo tem uma sabedoria verdadeira, só que eles não sabem que eles são sábios assim, mas as múltiplas vidas, né, já ensinaram a todos nós, e por isso, sem saber que a palavra que nós projetamos circula em nossa volta, eles têm esse dito popular, né? Língua fala, língua paga. Tão pequenininho, mas diz tudo. E tal é a força da palavra que sua energia fica no ar por muito tempo. As paredes, por isso que nós gostamos do templo, por isso que a gente se sente tão em paz quando a gente entra numa igreja. Eu, quando viajava com grupos de teatro e que eu não encontrava uma casa espírita, naquela época, não tinha Google para a gente achar as coisas. Eu ia orar de manhã numa igreja católica, mas não deixava de fazer a minha prece da manhã. Por que que nós gostamos da ambiência dos templos? Porque ali só se fala das coisas boas, só se fala de Jesus, do Evangelho. Chico diz que a simples pronúncia da palavra Jesus enche de luz um ambiente. Imagina um templo mais antigo ou uma casa espírita mais antiga, onde sempre se falou do bem, do amor, da paz, da luz, de Jesus, dos bons, daqueles bons espíritos que vieram ao mundo com sua tarefa definida e cumpriu as tarefas que estavam a seu encargo, não é? Então, do local onde nós proferimos, né, nesse local, fica ali impregnado
da energia das palavras que ali foram ditas. Então, por que que nós relaxamos tanto com o uso do verbo, se nós já sabemos que o verbo é ação? A nossa palavra se torna ação, língua fala, língua paga, no dizer do povo. Então, Emmanuel explica isso para a gente. O falatório maligno sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. O verbo desregrado é o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação. É isso. Isso é o que acontece quando nós usamos o verbo pelo impulso de nosso coração ainda repleto de coisas do mal. André Luiz, sobre a conversa no grupo espírita antes do trabalho, aquela hora que a gente sai de uma reunião, da reunião no templo, e vai para a segunda parte, no grupo Emanuel, lá atrás, no refeitório. Esse tempo a gente vai conversando com um e com o outro. Então, é preciso ter cuidado com aquilo que nós falamos. Quase sempre nas imediações do templo, antes da gente penetrar no templo para a reunião, nós encontramos os nossos amados, os nossos companheiros mais afins, para um abraço. Então, nesse período, André Luiz nos aconselha a que ordenar as palavras e selecioná-las, criando um campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Se vamos com propósitos de serviço no bem, nós só temos que falar do bem, falar coisas boas, coisas elevadas. Por quê? Porque a conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. De acordo com a conversa que a gente tem em volta do templo, ou nesse caminhar de uma sala para outra dentro do espaço de nosso templo, é que a gente vai saber se a nossa reunião vai ser proveitosa ou vai ser sem maiores proveitos. E conclui André Luiz. É lamentável que se dê escassa importância na crosta da terra ao poder do verbo, tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas ou inoportunas. É assim que nós usamos o nosso verbo. E André Luiz ressalta aqui que é nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal. Quais são as mais respeitáveis instituições do mundo carnal? São os nossos templos. E é nele, né, que metade do tempo é despendido inutilmente através de conversações ociosas ou importunas. Então, esse zelo que a gente precisa ter com o nosso templo passa também pelo tipo de conversa que nós costumamos elaborar em torno dele. E ainda nos explica André Luiz a razão dessas advertências. Toda conversação
prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Tudo isso de André Luiz nós vamos encontrar no capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna. É aí que ele faz uma advertência grande a todos nós espíritas sobre o uso do verbo dentro das instituições que nos acolhe para o nosso esclarecimento aqui nessa vida. Então, se ali, nas instituições mais respeitáveis, nós perdemos tempo em conversas ociosas, improdutivas, inoportunas, imagina fora dali. A gente já se preocupa quando vê alguém vir falar mal do outro para a gente nas imediações do templo. Se fala mal de fulano, fala mal de mim também com fulano. Quem fala mal de um, tem esse hábito de falar mal das pessoas. E, com certeza, faz isso constantemente, dividindo indivíduos e grupos. Então, a palavra surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Não para. A palavra, vamos repetir, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica, que não vai parar. Então, isso é André Luiz quem nos diz em Obreiros da Vida Eterna. Então, o verbo é isso, ele define muito bem o verbo no livro Entre a Terra e o Céu, que também tem um capítulo sobre o verbo, sobre a palavra. A gente vê a preocupação dos espíritos mais evoluídos em nos alertar para uma questão onde a gente cai, que a gente comete erro a todo momento, que é no uso do verbo. O verbo é uma descarga elétrica regulada pela voz. Eu gosto dessa definição do que seja verbo. É uma descarga elétrica regulada pela voz. E nós voltamos ao título dessa palavra nossa de hoje, dessa nossa reflexão. Ah, palavras, que grande potência a vossa, como disse Cecília Meirelles. É de uma potência, olha como os poetas também são pessoas, como todo artista, que pensa antes do seu tempo. O artista é aquele que chega primeiro. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, os artistas são essas pessoas vanguardistas. Em geral, não são nada conservadores, né? Então, o verbo é uma descarga elétrica regulada pela voz. Por isso que Cecília Meirelles lamentava o mau uso da, daquela criatura, né? Ela estava se referindo às reuniões dos inconfidentes, e um era o traidor, né? Então, usa o verbo intelectual, né? O verbo de quem aparentemente sabe mais do que a maioria das pessoas, para destruir os ideais bonitos do coração de seus companheiros. Então, vigiemos, pois, as nossas palavras, todas filhas de nosso energético coração, a que nosso pensamento dá forma e a vontade nossa imprime a direção. O verbo, né?
essa descarga elétrica a que o nosso pensamento dá a forma e a nossa vontade imprime a direção. É assim que os espíritos nos esclarecem sobre o uso da palavra. O nosso verbo aqui na Terra, em geral, ele circula entre palavras lamentosas, aquelas pessoas que vivem se lamentando de alguma coisa, que só nos procura para falar das suas dores, dos seus tormentos, e levam a vida buscando tormentos para se lamentarem. Sabendo disso, né? Porque os discípulos de Jesus conviviam com muita gente angustiada, aflita, em busca de consolo e do abrigo que o cristianismo dava, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, a partir de suas próprias experiências, dizia: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações. Eu estou cansado, eu estou desanimada, eu não aguento mais, não, não vou mais fazer isso. É assim que a gente vive, lamentando, murmurando. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, não fazendo dos ouvidos alheios muro de nossas lamentações. Não há o muro das lamentações lá em Jerusalém, né? Muro das lamentações, e nós vivemos fazendo dos ouvidos alheios muros de lamentações, só reclamando da vida, só reclamando da vida. É o alto custo da vida, são os governos que não têm sensibilidade para sentir o desejo popular, e a gente fala mal, e a gente se lamenta. Né? Aliás, há um livro na Bíblia que se intitula Lamentações, e esse livro surgiu depois da queda de Jerusalém, que foi tomada por Nabucodonosor, né? E o povo caiu num desânimo muito grande e vivia se lamentando. Era tempo de miséria, de fome, o povo andava cabisbaixo, flechado no seu orgulho da raça, que acabara de ser dominada por outros povos, né? Então, havia naquela hora um excesso de murmuração, de lamentação, de queixas, e queixa, segundo Emmanuel, é doença. A pessoa que vive a se queixar precisa de um tratamento, porque queixa é doença. O desânimo, o medo também, o mau humor, nos desarmam e nos deixam entregue ao mal sem qualquer defesa. André Luiz diz isso. O desânimo, o medo, o mau humor nos desarmam. O medo nos impede até a realização de alguma coisa, porque o medo nos segura, nos aprisiona, não nos deixa agir. E o desânimo nos tomba também, não podemos agir. E o mau humor, que afasta todo mundo de perto de nós e nos deixa sozinhos, entregue à nossa revolta interior. Então, esse tipo de sentimento não são sentimentos que devam frequentar o trabalhador espírita nessa vida. Ter um momento de desânimo, mas em seguida se levantar e abraçar a luta, isso é comum, isso acontece. Ter um medo num momento em que o perigo nos cerca também é necessário. O medo
é uma forma de autodefesa. O mau humor também, há dias que as pessoas andam por regiões umbralinas aí durante a noite e acordam de mau humor. Então, mas nós, espíritas, temos que fazer a nossa meditação, a nossa reflexão sobre esses tipos de sentimentos na nossa vida. Há também no nosso dia a dia, além das palavras lamentosas, murmurantes, há as palavras mentirosas. Há aquelas pessoas que mentem muito. O Padre Antônio Vieira dizia: para mentir não é necessário ser santo. Para não mentir, gente, desculpa. Para não mentir não é necessário ser santo, basta ser honrado, porque não há coisa mais afrontosa, nem que maior horror faça a quem tem honra do que mentir. Então, a mentira desonra uma criatura humana. E a gente mente na vida com muita facilidade. Então, não é necessário ser santo para evitar que a mentira frequente o nosso canal verbal. É preciso que a gente tenha, pelo menos, honra, porque o horror que uma mentira pode. Como a mentira aqui do Afrânio Ferreira, uma mentira, ele mentiu para o pai e acabou morrendo a família inteira por causa de uma mentira, mentira caluniosa, mas era tudo mentira dele. Então, Paulo também nos alerta, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tirar esse hábito da mentira de nós. Também, outra classe de palavras, além da murmuração e da mentira, a outra classe de palavras que nos frequentam o dia a dia são as palavras coléricas. Jesus substituiu o não matarás por aquele trecho do Sermão do Monte que diz assim: todo aquele que se irá contra seu irmão será réu de juízo. Aquele que se irá vai ter o preço, vai pagar o mesmo preço do que o que mata. Réu de juízo. É réu. O que se ira. Por quê? Porque na hora da ira, a gente não se controla mais. A gente já começa a falar coisa que ofende profundamente, que destrói células que se refaziam e nós atacamos o organismo do outro, jogando sobre ele uma tensão enorme que é nossa, a ira é nossa, e nós jogamos sobre as outras pessoas. Por que será que Jesus põe no mesmo patamar o que mata e o que se deixa irar? É porque a ira, mesmo que seja mais lentamente, também mata. Porque nós jogamos essas vibrações horríveis sobre o espírito do outro, que vai repercutir no seu corpo espiritual e automaticamente no seu corpo físico. Porque, e esse trecho é interessante, a cólera é perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, a energia mental em curto-circuito, por defeito
na instalação do nosso mundo emotivo. Olha o coração de novo aí, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Arremessamos sempre que nos iramos raios destruidores. Aí esse texto que nos esclarece mais profundamente do porquê que Jesus associava no mesmo patamar matar e irar-se. A ira gera isso, é perigoso curto-circuito no nosso mundo mental. Então, a gente tem que trazer Casimiro Cunha para aliviar um pouco esse tema, porque nós todos somos assim, e a gente, quando fala nisso, a gente para pensar, e não é legal, né? Não é legal. Então, Casimiro Cunha diz assim: a palavra é alguma coisa sagrada, bela, infinita, infinita. Ela persiste, ela avança depois que nós a proferimos e até já a esquecemos. A palavra, olha a definição que ele dá à palavra, é alguma coisa sagrada, é sagrada. Quantos milênios nós levamos para desenvolver, pelo menos, os sons guturais, que foram os primeiros sons que a humanidade emitiu, para chegar ao verbo bonito de Cecília Meirelles, de Charlie Chaplin, de Fernando Pessoa, de Camões. Então, quanto tempo nós levamos para chegar ao verbo? É sagrada, por isso. É bela, tão bom ouvir a voz das pessoas que a gente ama. Uma coisa que me doeu muito na morte dos meus filhos foi quando eu fui perdendo o timbre de voz deles. Eu fui apagando da minha memória afetiva aquele timbre de voz. Eu tinha uma vontade de ouvir a voz dos meus filhos, como tive de ouvir as vozes dos meus pais. Então, é sagrada, é bela, é infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dito. Só devemos dizer aquelas verdades da franqueza quando a gente ama. Porque amamos, somos amados, e aí o nosso verbo não vai doer tanto no outro, porque ele vai confiar em que nós o proferimos por defesa dele próprio, para ampará-lo nessa caminhada. Então, para falar a verdade, não precisamos nunca ser agressivos, não precisamos de jeito nenhum perder o respeito pelo outro, pelas suas crenças, pelas suas ideias, pelos seus ideais. Não precisamos disso. Precisamos estar discutindo com os outros o nosso ponto de vista, seja político, seja ideológico, filosófico, religioso. Nós não precisamos discutir com ninguém. Cada um tem seu grau de entendimento, de maturidade. Será que a gente se acha assim tão importante? Que é sempre o nosso ponto de vista que é o mais correto, mesmo quando tudo parece que a razão está com a gente, mais tarde a gente vai descobrir que a razão não era tão grande como nós imaginávamos. Então, às vezes, as palavras proferidas assim, alguns segundos, podem gerar dores de milênios.
Quanto tempo esse rapaz, Afrânio, que ele diz aqui, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que eu contraí. O risco é esse. Nós não sabemos daqui a quantos milênios nós vamos poder nos defrontar novamente com aquela pessoa de quem a gente fez uma calúnia. A gente, sem qualquer prova, sem qualquer conhecimento de causa, nós julgamos e espalhamos aquele julgamento. Há pessoas que não se contentam só em denegrir a imagem de alguém, ela tem necessidade de contaminar do seu vírus, do seu verbo virulento, as outras criaturas. Ligam para pessoas até que nem tem nada a ver com aquele grupo familiar e desmoraliza um membro, às vezes, do seu próprio grupo. Se há uma pessoa que não respeita nem os seus, aqueles a quem foi dado conviver com ela, como é que ela vai respeitar as criaturas humanas, os demais filhos de Deus, se desmoraliza a sua própria família? E como nós vemos isso? Aqui é um caso. O Afrânio Ferreira é um caso. Então, palavras malditas podem matar. Exemplo disso foi a condenação de um jovem que morreu vítima da inveja das palavras alheias, o mestre de Nazaré. Então, palavras também prometidas. É um outro grupo de palavras que nos frequentam. Ainda Pedro falou para Jesus, prometeu a Jesus, ainda que todos te escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Ou ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei, disse a Jesus Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ora, Pedro era o mais velho, era uma espécie de condutor do grupo, junto com Jesus. Jesus fez dele, Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Mas Pedro, nessa hora, faz uma promessa não cumprida. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, e ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E os discípulos disseram o mesmo, ninguém iria negar Jesus. Entanto, Pedro negou e Judas traiu. Então, as promessas também que nós fazemos e que não cumprimos. Promessas de fidelidade. Não é só a fidelidade de casal, é a fidelidade de companheiros de caminhada, é a fidelidade de amigos. Nós devemos fidelidade aos nossos amigos. E os falsos testemunhos também. Frequentou Jesus e nos frequentam ainda nos dias de hoje. Nós, às vezes, pedimos a um amigo que seja testemunha da gente num tribunal e que diga isso, isso, isso. Isso é falso testemunho. É convocar um amigo para desonrar o seu verbo, num falso testemunho. Ah, diz que eu estava com você nesse dia. Isso é muito comum, gente. É muito comum. Falsos testemunhos. Há pessoas que até pagam por falsos testemunhos. Então, muitas testemunhas falsas foram arroladas pelos fariseus
para incriminarem Jesus. E, afinal, mesmo Jesus teve duas testemunhas falsas contra ele a dizer, está lá em Mateus 26:60. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Realmente, Jesus falou isso noutro contexto, num contexto da própria ressurreição, o templo. Ele nos ensinara que é o nosso corpo, porque é o que nós utilizamos para refazer e fazer evoluir o nosso espírito, mas a criatura não entendeu. Palavras até de religiosos, né? Que falam que viu e não viu, são palavras questionadoras ou relatoras dos erros alheios. Os religiosos fazem muito isso. Um sumo sacerdote questiona, não respondes coisa alguma ao que dizem contra ti. E diz o texto evangélico, Jesus, porém, guardava silêncio. Eu gosto de uma tradução que diz assim, Jesus, porém, não disse palavra. Eu gosto muito dessa tradução. Não disse palavra, sinal que disse muito mais do que palavras com o silêncio dele. Muitas vezes, nosso silêncio pode gritar e as nossas palavras são inócuas. Então, ele disse muito mais com seu silêncio. Então, os homens da época não faziam caso das suas palavras, por isso não repararam enquanto ele ensinava com o seu silêncio. Muitas vezes o silêncio é uma pérola de alto valor. Quantas vezes o nosso silêncio nos define em algum momento, quando o outro vem injuriar um companheiro e nós olhamos para ele em silêncio, né? Fazemos uma prece íntima, pedindo a Jesus por ele e ficamos em silêncio, fitando os seus olhos. Machado de Assis dizia assim, muitas coisas se diz melhor calado, pois o silêncio não tem fisionomia, mas as palavras, sim, têm muitas faces. E quem disse foi Machado de Assis, um homem que era o máximo do bom uso das palavras, que sabia usar o verbo como ninguém, grande escritor da nossa língua portuguesa. Então, as faces das palavras, elas têm muitas faces, as faces das palavras são as interpretações de quem as ouve. Essas são as faces das palavras. Elas tomam a forma dos sentimentos de quem as ouve. Sentimentos bons ou sentimentos ruins, de cultura pequena para entendê-las ou de grande, o bastante para deturpá-las a seu gosto. Que é assim. A gente diz, aquele deturpa aumenta, tem até um jogo, assim que você fala uma coisa e roda o círculo e chega ao último do círculo completamente diferente. Eu esqueci até o nome desse jogo que eu usava muito com meus alunos. Recado truncado, porque nunca o recado chega ao último do grupo como ele saiu do primeiro. Então, as faces das palavras são essas interpretações que cada um a seu turno vai dando. Por isso, Cecília Meirelles escrevia no seu romanceiro da Inconfidência: ai, palavras, que grande potência a voz. E por isso também,
Casimiro Cunha diz: a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te escapa é dona da sua vida, e é realmente. E nós vimos isso na, 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 quando nós falamos desse caso de calúnia constante desse livro, Vozes do Grande Além. Diz que quando alguém encontrar muitos motivos fáceis para queixas, é justo proceder um rigoroso exame, de modo a verificar se não estamos sofrendo do terrível mal, da terrível enfermidade das murmurações. Então, meus amigos, essas murmurações em excesso, de que nós já falamos aqui, são doenças. A vida é difícil para todo mundo. Tudo isso, esse desânimo, esse mau humor, todas essas palavras que nos frequentam a vida, que nós distinguimos aqui hoje, são palavras que nos fazem mal, que nos entregam ao mal sem defesa. E ainda as chulas, as palavras chulas, que parece, nesse tempo que nós vivemos, estão se generalizando na boca dos políticos, que deviam dar exemplos ao povo, nos meios de comunicação, onde os palavrões também já são inseridos. Descuidado total com o verbo. Uma retórica, às vezes até bem arrumada, um zelo na seleção de vocábulos, isso também nós encontramos, escolhidos para se comunicar com pessoas, mas levando uma mensagem inferior, infeliz. Parece que a grosseria se generalizou no jornalismo, na música, na política, na vida social. E Paulo já nos advertia: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação e para que dê graças ao que a ouve. A pessoa que ouve, agradecer a Deus por ter ouvidos para registrar aquela mensagem que recebe. Então, depois de todas essas recomendações e esse passeio sobre a palavra, a gente pode ter até o nosso verbo inibido: ai, não falo mais. Não. Mas Jesus disse para Paulo, encontra com Paulo, aparece para Paulo e diz: não temas, mas fala, e não te cales, visto que estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. É claro que nós vemos o final de Paulo, mas o mal só o atinge, o tomba de vez na hora certa, depois que ele chega aos romanos. Ele tinha que chegar até os romanos, é lá que ele morre, né? Que ele é morto. Então, depois dessas recomendações, Jesus manda falar, e falar como Paulo nos aconselhou: falar bem, falar o correto, para que dê graças àquele que nos ouve. Então, falar porque Jesus está contigo. Quando sentirmos que Jesus está conosco, que o nosso verbo se abre ao aconchego do outro, que o nosso verbo se abre ao perdão, ou o nosso verbo se abre à verdade, porque muitas vezes nós nem ouvimos o outro numa conversa mais íntima e deduzimos alguma coisa a respeito do outro. E isso é fácil, os espíritos das trevas estão aí mesmo
para nos inspirar em enganos. A característica da treva é a mentira, né? Por isso que se define o demônio como o mentiroso, a mentira que define o demônio. Então, muitas vezes, os espíritos distanciados da luz insuflam na nossa mente alguma coisa contra outras pessoas e a gente julga, e aquilo faz crescer dentro de nós aquele conceito injusto, que o outro não deve atingir. Então, essas palavras, em geral, a gente só deve dizer com Jesus: eis que estou ao seu lado. Não temas, mas fala. Só se for palavra de Jesus. Falar de Jesus é glória. É uma glória que nós nem merecemos, mas estamos treinando aqui com esse verbo de hoje para merecermos um dia sermos dignos dessa função que nos entregaram, a fim de que nós também consertássemos o nosso verbo e tivesse um verbo novo a partir do conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. É falando de Jesus que eu curo os meus erros com o verbo no passado, como Pedro curou o seu verbo da negação, não o conheço, né? Ele negava que fosse amigo de Jesus e ele curou proferindo mais tarde as palavras do amor a Jesus, porque só o amor é potente demais para curar essas feridas que sangram em nossos corações desarvorados. E Pedro repetiu 3 vezes para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus perguntava de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela 3ª vez, Jesus pergunta, e ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, então tu sabes que eu te amo. E aí, Pedro, numa mesma vida, refaz o seu verbo diante da sua própria consciência culpada por haver negado Jesus. Não precisou esperar como o Afrânio Ferreira, né? Porque trabalhou muito por Jesus, o trabalho foi ajudando a sua cura. Então, que repitamos a Jesus como Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E cuidemos das ovelhas mais novas que o Senhor nos entregou, usando hoje o nosso verbo corretamente. Sim, Senhor Jesus, tu sabes que te amo. Muita paz para todos. Vamos orar. Jesus, tu sabes, Senhor, da força ainda pequena de nossos corações repletos de impureza. Mas queremos, Senhor Jesus, nesta hora, usando o nosso verbo, agora em processo de edificação na luz, para dizer-te: nós te amamos, Jesus. Seja conosco, seja em nossa escola que busca te honrar o nome, Escola Jesus Cristo, escola de Jesus, escola de amor, escola de trabalho, escola de compaixão. Senhor Jesus, tem piedade de nós e dos nossos verbos desregrados e felizes durante tantos séculos, e dá-nos sempre a oportunidade sagrada de refazer
os nossos verbos, que são essa grande potência de nossos espíritos. Abençoa-nos, protege-nos e dispersa-nos na tua paz. Que assim seja.